Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal. Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer história de mulheres que possam inspirar outras mulheres. E a partir desse vídeo, nós vamos iniciar uma série de entrevistas com mulheres que trabalham em profissões nas quais o universo masculino é predominante. Queremos conhecer essas mulheres que, apesar dos desafios, elas tomam as rédeas para vencer o machismo, o preconceito, a insegurança e se destacar em suas profissões com independência e liberdade. E para que o nosso projeto cresça, é muito importante que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Assim, o YouTube reconhece a relevância e recomenda para mais pessoas. E segue a gente também no Instagram, confere aí o endereço na tela, tem muita coisa bacana lá também. Então vamos ao vídeo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, num quantitativo de mais de 1 milhão de motoristas de aplicativo de transporte no Brasil, apenas 4,85% são mulheres motoristas. E a nossa entrevistada faz parte desse pequeno percentual, um trabalho que ela encarou com a cara e a coragem. Ingrid Mazeu, que em paralelo ao trabalho é estudante de nutrição, vai nos contar um pouco sobre a sua rotina nas rotas percorridas diariamente na cidade de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Olá, Ingrid, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por aceitar o convite, de contar um pouco da sua história. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos, né? Muito obrigada pelo convite, tá? Para estar falando aí sobre essa lição, né? De estar trabalhando aí nos aplicativos. Então, para começar o nosso bate-papo, conta então para a gente como que você iniciou como motorista de aplicativo, né? E por que você escolheu essa área de atuação no mercado de trabalho? Conta para a gente um pouco essa história. Eu trabalhava, né, numa empresa e eu não estava mais feliz na empresa que eu trabalhava e eu resolvi mudar completamente de ramo, né, com a ajuda de um casal de amigos, porque eles sabem que eu dirigi, né, sabiam que eu dirigia já há muitos anos e tal, que eu gosto de dirigir. E aí como o esposo dessa minha amiga já fazia, né? Aí eles conversaram comigo e tudo, falou que eu ia me dar bem e eu tô aí já há 3 anos. Então, Ingrid, e nesses 3 anos, então, o que mudou, né, nessa experiência vivida, né? Quais são os seus maiores desafios, né, principalmente por ser mulher, né? Qual o desafio que as mulheres enfrentam, né? As mulheres que são motoristas dos aplicativos, quais os desafios que elas enfrentam, né? E nesses 3 anos, quais foram as experiências acumuladas, as lições aprendidas, né? E como que é lidar com o estresse do trânsito, né? Porque a gente sabe que o estresse do trânsito ele causa muitos problemas de saúde, né? Como que você lida com isso? Como que você se protege, né? De não prejudicar a sua saúde, né? Conta um pouco sobre isso. Né, na questão dos desafios, são muitos desafios, né? Porque são muitas histórias, são muitos lugares que a gente conhece, são muitas pessoas também que a gente conhece, né? São histórias boas e ruins, né? Porque a gente lida com todo tipo de pessoas, né? Pessoas boas e pessoas não tão boas. As lições aprendidas, eu acredito que seja que a gente tem que ter muita paciência, que a gente tem que aprender a ouvir, porque uma das coisas que a gente ouve muitas histórias, muitos casos, né? E a gente sempre tem que ser parcial naquele momento ali, né? Que a gente está lidando com as pessoas e a gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa naquele momento, né? Eu tive que aprender também a me sair de situações muito, pensar rápido para sair daquela situação o mais rápido possível, dependendo da situação. Mas eu acredito que o mais difícil é realmente o estresse no trânsito, porque hoje em dia todo mundo está correndo, né? Todo mundo precisa chegar no destino rápido, tanto os passageiros quanto os outros carros também que estão andando na rua, as motos, né? E tudo. Então, eu acho que o mais estressante realmente é o trânsito, né? Porque está caótico.
ainda mais nessa época do ano. Mas eu acredito que com paciência a gente vai conseguindo fazer tudo no tempo certo, né? No Para tempo não certo, sair. Isso. com segurança, né? Com Lembrando segurança, que é que principal. quando a gente fala de tempo, é porque a gente está agora no período de final de ano, de Natal, De né? Então, final todo de mundo ano, correndo isso. atrás de compra, né? É verdade. É mercado, que às vezes no início, no ano normal, nessa época do ano, a gente vai mais a mercado, carrega mais compra, né? Carrega mais sacolas. A gente vê o pessoal mais nesses lugares nessa Você acaba época. trabalhando mais, né? Isso é bom, Acaba, né? acaba trabalhando mais. Então, Lidy, mas as mulheres, né, de aplicativos, elas estão em condições mais vulneráveis, né? Como que, dentro da sua experiência, né? Do que você tem mais receio, de que você tem mais medo, né? Você já começou a dizer que já passou por situações que você teve que pensar rápido, né? Então, que situações extremas você já viveu, né? Como que você reagiu, né? E que tipo de suporte o aplicativo dá, né, nessas situações, né? Então, fala um pouco dessa sua vivência como mulher mesmo, dentro dos aplicativos de transporte. Eu acredito que na minha profissão todos estão vulneráveis, porque é aquela questão que eu falei, né? Entra no carro, a gente não sabe se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, o que a pessoa está indo fazer, de onde a pessoa está voltando. A pessoa pode estar indo para um hospital porque está passando mal, mas a pessoa pode estar indo também fazer uma outra coisa que não é certa, né? Então, a gente nunca sabe o que o passageiro, no caso, está indo fazer, o que ele, né, para onde ele está indo. Então, eu acho assim que vulnerável, tanto se fosse homem ou mulher, eu acho que os dois estão vulneráveis. A questão que eu acho que a mulher fica mais vulnerável no meu caso, é por causa do assédio, né? Que eu já tive, já aconteceu comigo de passageiro assediar, e é um dos casos que eu falei, que a gente tem que pensar muito rápido para a gente sair daquela situação para realmente não chegar a acontecer nada, né? Assim, a gente tem que sair da situação mais, mais rápido possível e também na sutileza que a gente, que é mulher, tem que ter, porque a gente, querendo ou não, a gente é avaliado, todo passageiro avalia, então a gente pode até perder, né, a conta e tudo, dependendo do que o passageiro falar que a gente fez. Então, a gente tem que sempre dosar muito bem, assim, como que a gente vai sair da situação, né? Você perguntou do suporte do aplicativo, o aplicativo dá suporte, tá? Quando acontece, né, esses casos, a gente entra em contato, não só caso de assédio, mas qualquer outro caso, se um passageiro maltratar a gente ou fizer alguma outra coisa, o aplicativo sempre, a gente entra em contato, né, e tudo, eles sempre dão suporte para a gente sair daquela situação. E essa questão dessa vivência de assédio foi a pior coisa que você já viveu ou não? Você já passou por situações mais extremas assim? Eu já passei por outras situações, né? Já passei por algumas situações que seriam assim da minha segurança, mas o que me afeta mais é o assédio. O que me afeta, Ingrid, é o assédio. Mas já aconteceram umas outras situações que eu consegui sair, assim, né? Na hora eu sou muito assim, em todos os sentidos. Eu consigo conversar, consigo ali na hora dar uma segurada, mas eu viro as costas, eu choro, né? Eu fico nervosa, porque eu acho que é do ser humano mesmo. Mas assim, graças a Deus, nunca me aconteceu nada assim que tenha colocado em risco a minha vida. Mas se eu for colocar as outras situações e o assédio, para mim, o assédio é pior.
Então, e falando de mais alguma outra situação que pode ser ruim, por exemplo, você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Tipo assim, alguém não aceitou a corrida quando viu que era uma mulher ao volante, por exemplo, ou assim, alguém já questionou a sua capacidade como motorista, fez algum comentário machista de preconceito? Já aconteceu essa situação? Já aconteceu, assim, sempre acontece das pessoas se espantarem, falar, nossa, mas é uma moça, é uma mulher. Mas nunca, assim, que eu saiba, ninguém nunca se recusou, porque o que acontece? Quando você pede a corrida no aplicativo, a pessoa pode olhar lá e falar, não, uma mulher eu vou cancelar, e eu não cheguei a fazer a corrida, pode ter acontecido, mas nunca chegou de eu chegar no local para pegar o passageiro e acontecer do passageiro, não vou porque é uma mulher. Nunca aconteceu. Mas existem vários comentários, né? Você dirige igual homem. Isso eu já ouvi várias vezes de homem. Aí eu viro e falo, não é que eu dirijo igual homem, eu só dirijo bem, né? Então, sempre tem assim uns comentários, mas nunca nada assim, não vou com você porque você é mulher. Não, só aquelas brincadeirinhas, aquelas coisas assim que a gente sabe que é aquele machismo camuflado, né? Vamos brincar para ver no que dá. E com relação às mulheres, né, entre as mulheres, né, dos aplicativos, né, como que é essa convivência, né? Existe uma união, principalmente quando se refere à segurança, né? Se existe algum grupo de apoio entre as motoristas ou entre os motoristas, né? Como que é essa relação entre as mulheres? A gente sabe que o percentual é pequeno, mas como que é essa convivência entre as mulheres? Então, em Volta Redonda, a gente sabe que está crescendo muito a quantidade, né, de motoristas mulheres, tá? Existe vários grupos, eu acho que são 3 grupos só de mulheres, tá? E que ali passa, em alguma situação que elas ficam receosas, elas passam a localização e sempre tem alguém que fica ali monitorando, né? Porque como é um grupo com bastante gente, sempre tem um falando, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu sei que existe esse grupo, eu até participei, bem no comecinho, eu participei desse grupo, entendeu? Eu fiquei um tempo, só que acabou que aí veio a pandemia e eu saí dos grupos, porque eu não estava trabalhando tanto, né, com o aplicativo. Aí acabou que eu saí, depois da pandemia voltou, eu não voltei de novo para esse grupo. Eu tenho um grupo que tem, nesse grupo é misto, tem homens e mulheres, e que qualquer coisa que aconteça, que a gente fique meio com medo, a gente, né, vai lá e conversa, e assim a gente vai vai vivendo, vai Vai se fazendo, protegendo, né? vai se Entendi. protegendo, isso. Então existe até essa relação de solidariedade. Isso é bom, né? Isso é Sim, bom. Porque diante de todas essas dificuldades, é bom ter essa relação, né? Entre os colegas. sim, Ô, Ingrid, existe também aplicativo só para passageiras, né? sim. Você já pensou em se dedicar a esse tipo de segmento, né, de clientela, né, só para passageiras, só para mulheres, né? E o que que você acha dessa iniciativa, né, de ter aplicativos voltados só para mulheres, para essas passageiras? Me fala um pouco sobre o que que você pensa disso. Eu acredito que é válido existir, né, só para motoristas que tenha só passageiras. Eu acredito que seja válido. Mas eu acredito que tem que ser, eu acho que tem que ser mais explicado para o passageiro. Porque o que acontece? O passageiro, quando pede, a passageira pede para o marido, pede para o namorado, pede para o vô, pede para o tio. Então, o que acontece? Muitas das vezes, as mulheres que trabalham exclusivamente para esse nicho, né, do aplicativo, que trabalham só para essa parte, elas chega lá é homem. Aí muitas das vezes elas não levam. Então acaba que a passageira, a motorista, ela perde aquele tempo, perde aquele combustível para chegar lá e chegar lá é homem.
tem mulher que não carrega homem, que não faz corrida para homem, né? Então, eu acho que fica, tipo assim, acaba que a motorista perde um tempo, perde, na verdade, dinheiro também. Então, eu acredito que é válido, mas teria que ser mais falado, teria que haver uma explicação, alguma coisa assim para os passageiros, entendeu? Sim, entendi. Teria que ter o segmento que precisa melhorar um pouco mais a qualidade, né, Isso, do serviço para realmente não causar essa confusão, né? É isso. verdade. Então, Ingrid, mas apesar das dificuldades que já foram, né, colocadas aqui, né, qual que é o lado positivo desse seu trabalho, né? Como que é a sua rotina? Como que você organiza a sua rotina, né? Como que você concilia com sua vida pessoal, né? Tem uma questão aí que muitas mulheres que trabalham, né, fazendo um aplicativo de transporte, que é fazer o próprio horário, né, junto Uhum. à família, né? Fala um pouco sobre em caso, o lado positivo e como que você se organiza, né, no seu dia a dia, né? Principalmente como mulher, né, tem que conciliar as jornadas, né, do trabalho e a outra jornada, né, que é a jornada Sim. de família, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, na verdade, eu falo que eu tenho um braço direito e um esquerdo, que é minha mãe, né, que me ajuda muito, que fica com os meus meninos para eu trabalhar e tudo. E para mim o mais importante é essa questão da rotina, porque como eu tenho dois filhos, eu posso, né, acontecer alguma coisa, eu posso parar, posso vir resolver. Tenho os meus pais também que são idosos, às vezes precisa de alguma coisa também, eu posso estar vindo. E eu sei que é uma das coisas que, se eu não trabalhasse no aplicativo, eu não ia poder, porque não é todo dia que, né, a pessoa, o empregador vai poder deixar eu ir resolver alguma coisa, né? Então, para mim, isso é uma das coisas, das melhores coisas, é eu fazer o meu horário. A questão do horário acaba que com você, quando você vai fazendo, né, e vai trabalhando, você vai percebendo os melhores horários para você trabalhar. A gente sabe qual o horário melhor de manhã, o horário melhor à tarde. Então, assim, acaba que, como Volta Redonda é uma cidade que é pequena, você consegue vir almoçar em casa, né? Você consegue conciliar. Eu consigo conciliar tudo, assim, direitinho nos horários. Ingrid, você escolheu o aplicativo, mas assim, como meta na sua vida, como que você vê isso, né? Porque você está estudando, né? Você está fazendo uma faculdade. Conta um pouco Uhum. como que isso se dá na sua vida. Essa meta, né? Esse objetivo é uma forma de você garantir essa possibilidade de cuidar dos seus filhos e também poder estudar para pensar numa profissão mais futuro. Conta um pouco também sobre isso. Na verdade, eu fiquei muitos anos trabalhando no aplicativo no automático. Eu trabalhava para pagar conta e era isso que eu queria. Eu ia, trabalhava, pagava a conta, no outro mês começava tudo de novo. Até um dia que me deu um estalo, falou assim, o que eu vou levar desse trabalho, né? Aí eu falei, vou prestar vestibular, isso foi em dezembro do ano passado. Aí prestei vestibular, passei, né? E estou fazendo a faculdade. Eu sei que são mais 3 anos aí que eu vou ter que ficar no aplicativo, né? Para estar conseguindo estudar, tá conseguindo ficar mais com os meus meninos. E depois aí, assim, eu falo que o aplicativo é uma cachaça. Eu não sei se eu consigo ficar sem ele, né? Porque são muitas histórias, são muitas coisas vividas ali e que eu agradeço por eu ter né, ter a oportunidade de estar trabalhando e estar pegando essa bagagem dos aplicativos, né? Então, aí depois que eu me formar, aí eu acho que eu fico só por conta da nutrição mesmo, mas muito grata pelos aplicativos. Também faz amizade, né? Pessoas também que vão Uhum. formando vínculos, né? É É. bacana. Ô, Ingrid, eu tenho muito a agradecer a sua participação aqui conosco. Te desejo muito boa sorte Obrigada. nesse período, vendo que você tem outras metas, né?
outros objetivos no futuro, né? Então, te desejo muito boa sorte, né? Muito obrigada por participar conosco, né? E contar um pouco da sua história, né? E você, que mensagem que você deixa para as mulheres, né? Diante dessa sua experiência, né? O que que você fala para as mulheres, né? Qual o seu recado que fica, né? No final do nosso bate-papo aqui. Eu quero muito agradecer pela oportunidade, tá? E o que eu tenho para deixar para as mulheres é que a gente, quando começa a dirigir, que a gente vê o trânsito, né? Eu converso com muitas passageiras minhas que viram e falam assim: ah, eu tenho carteira e não dirijo. Aí, porque eu tenho medo de bater, e eu tenho uma frase que quem me ensinou a dirigir me falou e eu nunca mais esqueci. Só bate quem dirige, né? Porque quem não dirige nunca vai bater. E que são coisas que acontecem mesmo. Você vai bater, mas né, sempre tudo tá na mão de Deus mesmo. E tem coisa que só acontece se a gente estiver fazendo aquilo. E eu falo que eu amo dirigir, né? Eu gosto muito de dirigir. Se eu falar que é para eu ir acabar aqui e ir para o Rio de Janeiro, vou embora, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Então, se a pessoa gosta de dirigir, né, e tudo, é uma ótima oportunidade para estar conhecendo muitas histórias, entendeu? Isso então. E obrigado por contar a sua história para gente, tá? Obrigada. Obrigada, valeu. E se você gostou dessa história, curta e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!